Sempre que me refiro aos títulos dos livros de Agatha Christie, eu o faço primeiramente aos títulos no original, ou seja, em inglês. Depois, utilizo as expressões no Brasil ou em português. Assim, é óbvio que eu me refiro aos títulos em português brasileiro. Sim, porque no português de Portugal, os títulos são às vezes parecidos, mas em muitos casos, completamente diferentes. Vejamos. The Mysterious Affair at Styles, o primeiro livro de Agatha, publicado em 1920, recebeu no Brasil o título literal, isto é, O Misterioso Caso de Styles. Já em Portugal, um dos títulos foi A Primeira Investigação de Poirot, o que para mim é um tanto impreciso. Veja por quê. Se considerarmos do ponto de vista da ordem de publicação dos livros, sim, o título português pode até estar correto. Afinal, foi o primeiro livro em que Poirot apareceu e, portanto, essa seria a sua primeira investigação. Porém, em 1974 foi publicado Poirot's Early Cases, os primeiros casos de Poirot no Brasil. Nessa coletânea de contos, o detetive ainda estava no início da sua carreira, ainda não era internacionalmente famoso. Assim, se considerarmos do ponto de vista estritamente cronológico de sua vida, algumas dessas investigações seriam sim o seu primeiro caso, e não a de Styles, como faz crer o título português do primeiro livro de Agatha. Veja agora o caso de The Man in the Brown Suit. No Brasil, o título foi mais uma vez literal, ou seja, o homem do terno marrom. Como em Portugal marrom se diz castanho e terno se diz fato, o título por lá foi literal também, ou seja, o homem de fato castanho. Isso mesmo, lá, o homem do terno marrom virou o homem de fato castanho. As diferenças de tradução às vezes provêm de nomes geográficos, como é o caso de They Came to Baghdad. No Brasil, foi publicado com o título de Aventura em Bagdá, ou, em outras traduções, Intriga em Bagdá. Já em terras lusitanas, Intriga em Bagdade, já que por lá o nome dessa cidade se escreve assim. Outro exemplo é A Caribbean Mystery. Por aqui virou Mistério no Caribe. Contudo, em Portugal virou Mistério das Caraíbas ou O Mistério das Caraíbas. Sim, em Portugal, Caribe se grafa Caraíbas. Daí esse título no português de lá. Há os casos em que os títulos são completamente diferentes do original. Vejamos dois exemplos. The Moving Finger significa literalmente o dedo móvel. No Brasil, decidiu-se destacar uma parte do corpo relacionada metaforicamente ao poder, ou seja, a mão, já que o título foi A Mão Misteriosa. Em Portugal, o destaque foi dado a um dos elementos centrais da trama, as cartas anônimas, já que por lá o título foi O Enigma das Cartas Anônimas, com acento agudo no O, uma vez que grafia lá é assim. O mesmo acontece com Evil Under the Sun, que literalmente significa o mal debaixo do sol, provável referência ao Eclesiastes bíblico. No Brasil, foi vertido por um título mais chamativo, Morte na Praia. Já em terras lusitanas, teve dois títulos. O primeiro, As Férias de Poirot. O segundo, Morte na Praia, ou seja, idêntico ao título brasileiro. E, como não poderia deixar de ser, há os casos de tradução literal e idêntica tanto aqui como lá. Um exemplo é Death in the Clouds, ou Morte nas Nuvens. Este foi o título, aliás uma tradução literal aqui e lá. Cards on the Table, ou Cartas na Mesa, é outro exemplo. É também um título literal e foi adotado tanto em terras lusitanas quanto por aqui. Agora uma dúvida. Por que os títulos são modificados assim? O que leva um editor a alterar o título original de uma obra quando esta é publicada em outro idioma? Pense em um filme chamado The Green Mile, que significa literalmente a milha verde. Soa insosso, pouco atraente, pouco chamativo. Um título que provavelmente não despertará a atenção do telespectador. Agora, e se esse filme, The Green Mile, for rebatizado no Brasil de A Espera de um Milagre?
Melhorou, não é? Pois o filme The Green Mile no Brasil recebeu esse título, À Espera de um Milagre. É um título mais atraente, mais chamativo, que certamente despertará a atenção do telespectador. O mesmo acontece com os títulos dos livros. Modificar o título original de um livro para um título mais atraente certamente vai chamar a atenção do leitor, o que aumentará, e muito, as chances de ele adquirir esse livro. Curta, compartilhe e inscreva-se. Deixe um comentário. Se puder, dê uma sugestão de tema para os vídeos deste canal. Por hora é só. Muitíssimo obrigado e até a próxima.